Buenas, galera. Estamos começando aqui mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouco da minha experiência na universidade. E eu queria comentar com vocês aqui que se vale ou não a pena fazer, sabe? E eu comecei a fazer faculdade em 2016, sim, 2016. Eu fiz ali engenharia de computação na, na área um, antigamente área um, agora eu não sei como é que tá o nome. Uma empresa americana comprou. E eu tinha com aquela coisa na cabeça de você tem que fazer faculdade, faculdade é o futuro, eu tenho que aprender essa profissão, né? Eu só vou aprender isso na faculdade. A importância que a faculdade tinha na minha cabeça acho que é a de todo brasileiro, né? Principalmente que os que vieram de família pobre ali. Então, eu tinha muito isso, era muito importante para mim fazer faculdade. E eu consegui uma bolsa e eu pagava bem pouquinho, pagava pouco. E no primeiro ano já foi minha decepção ali, né? Já me decepcionei bastante, porque eu pensava que o ambiente, que a network dentro da faculdade era melhor, mas eu vi que eram só pessoas ali, não assim. Cara, foi bem decepcionante aí. As pessoas que encontrei ali me decepcionaram bastante, porque eram as pessoas idiotas, assim, sabe? Não todos, mas 90%. Era conversa do tipo ir para casa de swing depois da aula. E. Ah, eu bati o meu carro, minha mãe tomou meu carro. Eram umas coisas assim que dava agonia, sabe? E eu tava na área um, né? É uma das melhores faculdades de tecnologia em Salvador, na Bahia. Então, supostamente, eu tava ali numa boa network, né? No primeiro ano eu tentei fazer iniciação científica em computação quântica, eu estava estudando bastante na época essa área, me interessou muito. E eu não consegui nenhum professor para me ajudar com isso, para me auxiliar, para ser meu tutor ali, né? Procurei, perguntei aos professores, nenhum. Aí já foi meu primeiro impacto com os professores, né? E aí eu fui fazendo a faculdade e eu estudava em paralelo. Se eu não me engano, foi na época que saiu o TensorFlow do Google, foi 2016 por aí. E eu estava estudando em paralelo ali, eu conheci Python, foi a primeira língua que eu me identifiquei muito. E eu aprendendo ali em paralelo, na internet mesmo, banco de dados, a programação, a orientação a objetos. Então, e aí eu conseguia ver o contraste na faculdade, né? Primeiro porque eu era obrigado a estudar a linguagem da matéria. Por exemplo, programação um foi C. Eu perguntei ao professor, posso usar Python? Não. Que a prova é sobre C, tudo sobre C. Programação 2 foi Java. Eu perguntei se eu podia fazer o projeto em Python, ele disse que não também. E aí já começou ali minha frustração, né? Depois foi banco de dados, que era um banco de dados ali antigo, com árvore. Era um conteúdo bem antigo ali, nossa. E eu já estava trabalhando com, se eu não me engano, com MySQL, aprendendo ali um pouquinho. O Mongo também, já estava aprendendo ali. Então, quando eu peguei banco de dados na faculdade, eu pensei que é mais ou menos isso mesmo. Mas aí que eu vi o Defase, né? De anos atrás. Né? A atualização do conteúdo é muito atrasada. E aí eu já estava bem decepcionado. Se eu não me engano, em 2018, é, eu resolvi relaxar um pouco ali. Eu vou pegar umas matérias aqui mais diferentes. Peguei economia e algumas matérias de cálculo e, e física também.
E eu estava ali estudando. Na época eu acho que eu estava estudando já ciência de dados já. Estava conhecendo ali, entrando no mundo da ciência de dados, inteligência artificial, essas coisas. Eu não via isso na faculdade. Nada disso, nada não era comentado na faculdade. Então eu estava estudando mais em paralelo do que na faculdade. Na faculdade era só para cumprir tabela, fazer a prova, inclusive as pessoas pescavam, compravam provas de pessoas que já tinham feito aquele semestre, respondiam com celular na hora, o professor não ligava. Era assim, uma coisa assim horrível. Era só para cumprir aquilo ali, ter um papel lá dizendo que eu sou engenheiro, né? Mas você não aprendeu nada de engenharia. E na aula de economia, foi nesse ano que eu conheci o Instituto Mises, foi em 2018, na época da coisa de Bolsonaro, essas coisas. Eu conheci ali o Instituto Mises Brasil e, cara, eu devorei o blog deles. É muito bom, o conteúdo ali é muito bom. Tem livros gratuitos ali na biblioteca digital, eu devorei os livros ali. Rapaz, acho que nesse ano eu. Acho que eu li metade da escola austríaca ali. Nossa, eu lia muito. Von Mises, eu li quase a obra inteira de Von Mises, Hayek, é, Rothbard. Eu, assim, eu devorei a escola austríaca mesmo. Eu me interessei muito por economia até hoje. É a área em que eu trabalho. E no segundo semestre desse ano, eu já estava estudando já, uns 6 meses ali, a economia, conheci a escola austríaca, essas coisas. E eu tava, e eu peguei economia na faculdade, tinha uma matéria lá, economia, na grade. E eu, na primeira aula, cara, nossa, na primeira aula, o professor entrou na sala e disse, primeiramente, fora Bolsonaro, e começou a falar de Cuba, que Cuba era. A medicina era boa, elogiava. Não sei porque ele tinha com Cuba, mas elogiava Cuba. E ele ficava mostrando o vídeo dele de entrevista na televisão, falando sobre inflação e que o que a inflação é aumento generalizado de preços. Qualquer um que sabe que é um conceito completamente errado, equivocado. E você não podia questionar ele, né? Por exemplo, eu me lembro que ele fez uma prova perguntando o que era inflação e eu tava fresco na minha cabeça a teoria de ciclos econômicos, né, da escola austríaca, a explicação ali de inflação, tem um livro de Hayek muito bom. E aí eu escrevi isso, né, na resposta e eu sempre fazia. Na primeira aula ele colocou 2 livros como base para o semestre, para o que ele ia ensinar. E era Comunismo. Era um livro ali de capitalismo de Marx. Se não me engano é esse que é, capitalismo, não sei. E o outro era de Keynes, né? E era esses 2 livros que a gente tinha que ler. Uma apostila enorme que ele deu sobre esses 2 livros, para a gente não ter que ler o livro. E aí os alunos só lendo a apostila e respondendo as questões. E eu respondia lá com a escola austríaca, é o que eu estava estudando. E aí ele percebeu, eu sempre fazia muita pergunta, né? Eu sempre tentava ali é, colocar ele na saia justa, né? Porque era só um lado que ele estava apresentando. Tudo bem se você é esquerdista, é keynesiano, marxista, mas você não pode impedir os outros lados também, né? Os outros viés ali da economia. E eu sempre perguntava, a inflação não é isso, né? Isso aí é segundo o seu livro, mas segundo tá Hayek, por exemplo, e tal. E aí ele ficava meio assim, não conheço esse daí não, não conheço o Mises, não sei quem é. E eu me recordo que na segunda avaliação, ele percebeu que como eu estava fazendo a minha prova, inclusive ele deu como errada a minha explicação de inflação, que disse que não era aquilo que eu tinha explicado na sala. E aí o que ele fez na seguinte avaliação? Ele colocava
segundo texto acima, e o texto acima era um trecho do livro de Marx. Então ele me obrigava a concordar com o texto, senão estava errada a resposta. Aí ali foi quando eu disse, não, não, esse é meu último semestre, sabe? A faculdade, eu entrei na faculdade pensando que ia sair como engenheiro, eu não ia sair como engenheiro, não ia sair sabendo nada de engenharia, era só ali um consenso que criaram ali na faculdade, um consenso de conteúdo ali para a massa. Olha, se você quer esse certificado de engenharia, de que você pode, essa permissão do Estado para praticar engenharia da computação, você passa por isso aqui e a gente te dá esse papel. Mas não tem nada a ver com a carreira, né? Esse é o primeiro ponto que eu queria falar aqui. Se você vai entrar na medicina achando que você vai ser médico, você não vai. Inclusive, eu trabalhei no hospital e médico é farmacêutico hoje, né? Eu posso afirmar isso porque eu vi isso na minha frente. Médico hoje não tem diferença, médico clínico não tem diferença de um farmacêutico. A pessoa chega com os sintomas, ele diz um remédio e a pessoa vai embora. Na farmácia, o farmacêutico faz a mesma coisa. Olha, esse remédio aqui é bom para isso e não tem diferença. Isso não é medicina. Então isso me decepcionou muito. Por isso que essas pessoas me perguntam hoje se vale a pena fazer faculdade, eu digo que não, não vale a pena. É muito caro. Uma faculdade média hoje custa R$ 1.000 por mês aí, isso seria mais de R$ 50.000 em 5 anos. Cara, com 50 mil reais em 5 anos, você inicia qualquer negócio e prospera com qualquer negócio, cara. Então é só você estudar um pouco de economia, de empreendedorismo e você vai para frente com qualquer negócio. 5 anos é muito tempo para investir, muito tempo da sua juventude para investir. Então eu não recomendo fazer faculdade. Hoje em dia eu saí do Brasil, eu estou tentando abrir meu próprio negócio. Eu não deixei de estudar as áreas que eu gosto, porque é comum a gente pensar que a faculdade é um monopólio do conhecimento e não é. Você pode ter conhecimento de um engenheiro, de um físico, sem nunca ter pisado o pé na faculdade, né? Até porque a faculdade é anterior ao Estado, né? É anterior a tudo isso, o conhecimento é anterior à universidade, né? Então não tem essa de que o conhecimento está na universidade, né? Você só é físico se você fazer faculdade de física. Não. Você pode ser 10 mil vezes melhor que qualquer físico que fez na universidade sem nunca ter feito. A maior prova disso que eu falo é a Olavo de Carvalho, por exemplo, que não tem formação em filosofia. E para mim é um dos maiores filósofos brasileiros aí, modernos, com certeza. Então você não, a faculdade não deve ter monopólio do conhecimento. Eu ainda estudo sim as áreas que me interessam, economia, empreendedorismo, ciência de dados, eu ainda estudo. O conteúdo está todo aí na internet, cursos online sim, se você quiser um conteúdo mais organizado, de passo a passo ali, com a pessoa te explicando. Você pode comprar um curso online, ver direitinho o curso que você vai fazer. E eu não diria que vale a pena, não. Não vale a pena fazer faculdade. Eu não investiria esse tempo e esse dinheiro em faculdade. Né? Procura abrir seu próprio negócio, fazer o conteúdo na internet. E estude, estude, estude. Se você gosta do assunto, estude. Agora, se você precisa obrigatoriamente dessa permissão para exercer a profissão, como médico, por exemplo, psicólogo, odontólogo, aí sim você vai ter que fazer faculdade, porque é obrigatório. Você não pode exercer a profissão sem isso, né? Mas eu, por exemplo, como economista, como cientista de dados, eu não preciso de ensino superior. Então eu não tenho por que fazer isso, né? Então, gente, essa foi minha experiência. Eu espero que vocês tenham entendido aí. E aí me conta se vocês fizeram a faculdade, se vocês deixaram, se valeu a pena fazer. O que você. Eu também não recomendo que você não deixe de fazer faculdade e também não faça nada, né? Tenta abrir um próprio negócio, tenta fazer alguma coisa. E aí deixa aí no comentário o que vocês querem saber mais sobre mim. Eu pretendo gravar um vídeo sobre minha vinda para o Chile, meu dia a dia aqui no Chile, como foi. Se vale a pena ficar no Chile, se eu pretendo sair do Chile.
E aí conta aí o que vocês acham disso. Deixa aí no comentário o que vocês acham da faculdade, como foi sua experiência. E até o próximo vídeo.